Eu gostei da parte que o Paulo Pessolano falou sobre os garotos. Realmente foram um destaque na partida. O Daniel Júnior e principalmente o Vitor Roque, cada vez mais ganhando confiança. O Vitor Roque ainda é muito jovem, vai fazer 17 anos. O Danielzinho já um pouco mais preparado, já disputou a Copa São Paulo, já tem um pouco mais de construção de jogo, mais físico também para trabalhar. Acho que ele pode ser mais utilizado, mas o Vitor Roque, inclusive, melhor este ano do que o ano passado. Parece mais bem treinado, mais bem direcionado. Essa parte que eu gostei. A parte que me preocupa, Milton, é o treinador do Cruzeiro, a quem eu tenho tecido vários elogios nesse início de ano, não ver problemas na defesa. A maneira que o Cruzeiro joga, e eu concordo com ele que ele precisa de zagueiro que olhe pra frente, que tem um bom passe pra sair jogando, concordo. Mas ele precisa de zagueiro rápido e de volantes que protejam bem a sua defesa. Pra jogar desta maneira, pressionando o adversário, com um time muito compacto, com a defesa em linha alta, o Cruzeiro tá tomando contra-ataque de todo mundo. Todo mundo. E ele já usou, Simões, você fez um levantamento na redação, a quantidade de duplas de zaga que já foram testadas no Cruzeiro. Aí a quarta-feira agora tem um jogo decisivo e nós não sabemos qual é o time titular do Cruzeiro. É perfeitamente compreensível que ele rode elenco, que ele conheça os jogadores. Mas já tem um jogo importante na quarta e até agora o Cruzeiro não tem uma espinha dorsal, Simões. Pois é, exatamente, Léo. E é preocupante, né, Lático? A gente entende o primeiro aspecto do Cruzeiro precisa ser o financeiro. Está em processo de recuperação. Então a história do Maicon, com certeza, a questão é financeira. Porque o Maicon é o melhor zagueiro do Cruzeiro, está um nível acima de todos os outros. Mas não vai ficar, tudo indica que não vai ficar. O Samuel vai trazer já a lista de relacionados aí do jogo contra o Sergipe, mas eu acho que ele não vai também. Então, o Pesolano, ele tem um grande mérito, Léo. O Cruzeiro não teve, no passado recente, um trabalho de colocar os jogadores da base no time, como está acontecendo com ele. E ter resultado, né? Porque o Cruzeiro está na liderança do campeonato. Não, e está surgindo gente boa. O Vitor Roque, já se falava muito dele, não está sentindo peso. O Daniel Júnior é muito bom jogador. O menino tem muita personalidade. O Giovani, apesar do gol contra de ontem, não vai ser o primeiro, isso vai acontecer. Tem muito futuro. Acho que os dois volantes, tanto o Mitkov quanto o Argil, principalmente, tem muito futuro. O Paulo Zagueiro. Então, o Denis, goleiro, nem precisa falar. As duas vezes que ele atuou, ele foi destaque do time. Então, isso é um grande mérito. E, inclusive, porque ele passa confiança a esses garotos até para eles poderem errar. Então, esse é um grande mérito. Agora, me preocupa o fato de que o Cruzeiro, defensivamente, ele não progrediu na temporada ainda. Muito pelo contrário, nos dois últimos jogos contra adversários fracos que brigam lá embaixo da classificação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro deu muito espaço para o Uberlândia. O Uberlândia chegou demais ao gol do Cruzeiro e o Vila Nova também chegou demais ao gol do Cruzeiro ontem, até com mais facilidade do que o Uberlândia. Eu acho isso... E prova disso é que ele, inclusive, está tentando arrumar com um volante jogando como zagueiro. Senão ele não estaria nem testando ali o William Oliveira. Talvez até por essa questão da velocidade. Isso é preocupante nesse momento em que o Cruzeiro começa a jogar a Copa do Brasil, não tem a pressão de ganhar o Campeonato Mineiro, e não tem mesmo, tá? Mas de toda forma vai chegando à reta final da competição estadual também, e quanto mais longe for, melhor é. Porque se vai para a final única, é renda dividida. E financeiramente para o Cruzeiro é importante ir o mais longe possível no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil. E sobre o pensamento agora, a Copa do Brasil, a viagem já começou, o Cruzeiro seguindo para Aracaju, vai fazer 2 treinos na capital de Sergipe e quarta-feira tem um jogo às 9h30 da noite na Arena Batistão. Sergipe, que estreou técnico ontem, perdeu para o CRB em casa por 2-1 pela Copa do Nordeste e é o adversário que o Cruzeiro terá pela frente. A lista dos relacionados confirmou a informação que a Itatiaia trazia ontem. Maicon fora também deste jogo na Copa do Brasil, ainda discutindo esta questão contratual. A permanência do Maicon vai ficando cada vez mais difícil. O atleta já demonstrou o interesse de continuar e espera uma definição do caso. Enquanto isso, segue treinando normalmente aqui em Belo Horizonte e vamos ver qual será a definição da diretoria.
o staff do Maicon deve ser procurado. O que chama a atenção nesta história é que o Maicon, ele estava já com o contrato na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, quando ele foi contratado e veio com um valor que a gente até considera que poderia ser pago pelo Cruzeiro. Tanto que, mesmo com a chegada da nova gestão, o Maicon foi chamado para se apresentar. Outros jogadores que tinham contrato já tiveram um futuro definido logo ali. O Ramon, zagueiro, por exemplo, o Ayrton, atacante, o Cáceres, lateral direito, e o Maicon veio, assim como os outros, e seguiu treinando normalmente, tanto que foi inscrito no BID, estreou e agora tem essa mudança de rota na situação do atleta. O Cruzeiro, então, ainda não se pronunciou de forma oficial sobre o futuro do Maicon, mas o certo é que a permanência vai ficando pouco provável. E não sei qual será o futuro do jogador, o que ele vai fazer, se isso vai virar uma ação na justiça contra a associação, porque o Maicon assinou o contrato de 3 temporadas. Até agora, o futuro indefinido. Para a quarta, as opções na zaga: Eduardo Brock, Matheus Silva, que reaparece, e Oliveira. Então, seguindo viagem para Aracaju com 21 jogadores. A lista: goleiros Rafael Cabral e Denivis. Laterais: Rômulo, Giovani Jesus, Matheus Bidu e Rafael Santos. Zagueiros: Eduardo Brock, Oliveira e Matheus Silva. Volantes: William Oliveira, Felipe Machado e Pedro Castro. Meias: Daniel Júnior, Fernando Canezin, Giovani, João Paulo. E atacantes: Bruno José, Edu, Thiago, Vitor Roque e Vagninho. A ausência confirmada então do zagueiro Maicon, que segue discutindo uma readequação salarial com o Cruzeiro. Futuro incerto na Toca da Raposa 2. Ficando fora Adriano, que ontem estava no banco contra o Vila, opção do técnico Paulo Pessolano. E também ainda não reaparecem Sidney, zagueiro, que já está até curado da lesão muscular na coxa, mas só fez preparação física nos últimos dias e, como não treinou com bola, fica fora. O mesmo vale para o atacante Vitor Leque, que está recuperado de uma entorse no tornozelo. O Cruzeiro chega no final da tarde a Aracaju e treina ainda hoje às 6h30 no Petroclube em Aracaju. Amanhã a preparação será encerrada no CT do Confiança.